Bom, pessoal, continuando o vídeo anterior, então agora a nossa parte 2, a gente parou, agora a gente entra no nosso caso especial. Então, o caso especial da dilatação superficial é quando eu pego, por exemplo, um exemplo de uma chapa, seja de qualquer material, metal, por exemplo, que tem um buraco no meio, no caso aqui um furo no meio. Qual que é a nossa pergunta? Bom, quando eu vario a temperatura dessa chapa, uma variação positiva, ou seja, eu faço a temperatura dessa chapa aumentar, e aí essa chapa vai dilatar, o que vai acontecer com esse furo? A pergunta é, esse furo, ele vai fechar, porque o material da chapa vai dilatar para dentro, ou esse furo vai abrir? A resposta é, o furo vai abrir. Se você pensou isso, você está muito certo. Por quê? O que vai acontecer? Bom, como a gente viu, aqui na chapa vale também as equações da dilatação linear, só que, claro, considerando em duas dimensões. E o fato é que para esse furo no meio, então eu vou apagar esse de vermelho que eu fiz aqui, para esse furo no meio, ele tem um certo raio inicial, um R0, para a gente considerar a dilatação linear. E eu sei que se eu variar a temperatura, esse comprimento ele vai aumentar. Então, uma variação do raio segue um R0, um alfa, lembrando aqui eu estou em uma dimensão, dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então, o que a gente vai observar aqui é que se eu variar a temperatura dessa chapa para mais, o raio aumenta. Se o raio aumenta, naturalmente a área desse buraco também aumenta. Então, por isso que aqui para o buraco também é válida a nossa equação de área, ou seja, da dilatação superficial. E qual é a conclusão disso? Que nesse caso especial, que a gente chama de evidência, cai bastante, vamos prestar atenção, o furo vai se comportar como se ele não existisse, como se ele fosse completamente cheio de material, ou seja, como se ele realmente não existisse, como se ali no lugar do furo fosse material. E aí ele vai se dilatar no sentido de aumentar o raio, consequentemente ele vai aumentar a sua área, ok? Então preste atenção, é um caso especial, furo no meio, dilatei, aumentou o furo. Claro, o contrário também acontece, então na contração, se a área da chapa diminui, o furo também vai diminuir. Por que é um caso especial, professor? Porque a gente tem bastante aplicação disso. Exemplo, se na sua casa você tem um parafuso com uma porquinha lá está rachada e está emperrado, se você souber que esses materiais, tanto do parafuso quanto da porca, são diferentes e que a porca é feita de um material que dilata mais do que o parafuso, você pode aquecer, por exemplo, os dois, e na hora que você aquecer, a porca ela vai dilatar muito mais do que o nosso parafuso. Isso vai afrouxar ela, você vai conseguir soltar ela com mais facilidade, beleza? Então é uma das aplicações, tranquilo? Então um caso especial e tem a aplicação nossa na vida real. Por último, para encerrar o nosso assunto de aula, a gente vem para a dilatação agora volumétrica dos sólidos. Bom, a gente já passou pela dilatação linear, já passou pela dilatação espacial. Então a gente já consegue imaginar como vai ser a dilatação volumétrica. Partindo aqui agora de um sólido que eu não posso desprezar nenhuma dimensão, então eu tenho as três dimensões dele, por isso num volume. Posso considerar dimensões lineares dele. Bom, uma dimensão linear aqui é L0, uma dimensão linear aqui é L0 e a outra para cima é L0. Então eu estou falando de um cubo, ok? Pode ser feito de um metal. Esse cubo ele vai ter as suas dimensões lineares, mas se eu considero todo o formato dele, ele tem um volume inicial. E claro, a gente considera ele numa temperatura inicial, beleza? Bom, processo de aquecimento. Então aqui eu estou aquecendo. O que eu vou observar? Que esse meu cubo ele vai dilatar, ele vai aumentar no tamanho dele. Então eu vou conseguir observar em cada uma das dimensões uma variação no comprimento dela. Então aqui uma dilatação linear em cada dimensão desse corpo.
Se eu tomar faces desse corpo, eu vou observar a dilatação superficial, porque eu vou pegar, por exemplo, essa dimensão com essa, vai aumentar a área dessa face, ou se eu pego essa com essa, aumento a área dessa face, ou eu vou considerar o corpo como um todo, que é o nosso caso agora. Então, eu vou observar um volume final, e aqui é claro, uma temperatura final, que seria uma temperatura inicial mais uma variação de temperatura. Ok? Bom, mesmo processo, então eu espero uma equação muito parecida, e realmente a nossa equação é muito parecida. Eu tenho então uma variação do volume, que vai ser determinado por um volume inicial, um coeficiente de dilatação agora volumétrica, que para a gente é o gama, e uma variação de temperatura. Então, essa é a nossa primeira equação. Da mesma maneira como nós escrevemos uma equação para encontrar tanto o comprimento final quanto a área final, eu posso escrever para o volume final, e a gente já espera como ela seja. Mas vamos lá. Volume final menos volume inicial, abrindo aqui esse delta, essa variação, vai ser volume inicial vezes gama vezes delta T. Passando o volume para o lado de lá, então o volume final é volume inicial mais volume inicial gama delta T. O volume inicial é fator comum, vou colocar em evidência. Então fica V0, aqui lembrando volume, multiplicando 1 mais gama delta T, variação de temperatura. Então a gente chega na nossa equação para o volume final de um objeto, de um corpo. Lembrando, estado sólido, galera, estado sólido. O líquido a gente vai ver depois, ok? Bom, da mesma forma eu vou conseguir escrever uma relação para o meu gama em função de alfa. Bom, se ela consegue dilatar em 3 dimensões lineares, eu espero naturalmente que o meu gama tenha um valor de 3 alfa, assim como a gente já viu para o nosso beta. Só que agora, escrevendo uma relação entre gama e alfa, e a gente viu uma relação entre beta e alfa, que valia beta 2 alfa, como os dois têm alfa, eu consigo encontrar uma relação entre beta e gama a partir do alfa, tá? Não vou isolar isso, mas vou colocar para vocês já uma equação que relaciona as três. E ela fica basicamente o seguinte, é bem fácil de gravar. A gente vai ter alfa sobre 1 igual a beta sobre 2 igual a gama sobre 3. E aí basta você escolher dois termos para você achar a relação. Por exemplo, quero a relação entre alfa e gama. Esqueço o beta aqui no meio, então eu faço alfa sobre 1 igual a gama sobre 3. Bom, o denominador sobe multiplicando. Então fica gama igual a 3 alfa, que foi o que a gente tem aqui, ok? Então aqui vocês conseguem achar a relação entre eles. E aí naturalmente, se eu esquecer o alfa, eu acho a relação entre beta e gama. Então, por exemplo, eu posso dizer dessa relação aqui, que o nosso beta, ele vai valer 2 gama sobre 3. Então, essa relação é útil para vocês lembrarem como que fica a relação entre os três coeficientes de dilatação: linear, superficial, volumétrico. Lembrando, aqui a gente tem para os sólidos. E uma última coisa, como a gente tinha um caso especial lá na dilatação linear e também na superficial, o caso especial da dilatação volumétrica, aproveitando o nosso desenho, seria eu considerar aqui nesse meu cubo uma câmara vazia aqui dentro. Só que agora preste atenção, 3D, não é mais um furo, é uma câmara, é como se eu tivesse uma esfera oca ali dentro, ok? O processo de análise é o mesmo. Essa esfera, se eu analisar linearmente, vai ter o seu raio aumentado, vai sofrer dilatação linear. Então aqui eu espero uma câmara, um tamanho maior, ok? Então dilatou o cubo, a câmara lá dentro também dilata, aumentando de volume. Então se eu aumento a temperatura, a câmara aqui dentro vai aumentar de volume. Se a minha dilatação da temperatura, se a minha variação da temperatura é negativa, eu vou ter uma contração.
a minha câmara aqui dentro também vai contrair, ok? Então prestem atenção e aí agora a gente vai partir para os exercícios.